texto que ora acabamos de ler, no meu ponto de vista como estudante da mesma e como alguém que reflete diariamente na mesma, é um dos textos mais brilhantes do Novo Testamento. Está inserido nos 3 principais evangelhos, ou os 3 primeiros evangelhos, melhor dizendo, chamado de evangelhos sinóticos, evangelhos que narram com muita precisão textos semelhantes e ponderam textos que se aparentam de uma forma muito extraordinária. O texto que está inserido em Mateus, capítulo 21, do versículo 18 em diante. Para mim, quando se trata de atos sobrenaturais e inexplicável dentro do Novo Testamento, esse texto ele está em uma lista dos textos mais extraordinários que eu posso extrair do Novo Testamento. Pregador, por que você chegou a essa conclusão e a essa razão? Pastor Marcos Danilo, por que você chegou a esse bom senso e a esse consenso que esse texto é um dos textos mais extraordinários que você pode notar no Novo Testamento? Eu chamo esse texto de transferência de legado. Eu chamo esse texto de transferência de segredo. Porque nesse texto aqui Jesus está entrando em uma cidade. Cidade é essa que nesse texto está oculta, mas em um antitexto é Betânia. Jesus está entrando em uma cidade chamada Betânia. Jesus avista de longe, pelo seu ponto de vista, uma figueira à beira, ou perto, ou próximo de um caminho. Jesus ostenta daquela figueira, extrai um fruto para saciar a sua fome. Aqui abre uma janela de revelação. Como pode um Jesus, que é chamado de Deus, ter fome? Jesus foi o único que permeou na terra, caminhou na terra, trafegou na terra com duplicidade de personalidade. Ora você via Jesus falando como humano, ora você via Jesus falando como divino. Nesse texto aqui, quando ele ostenta se alimentar do fruto daquela figueira, ele está revelando a sua persona, ou a sua personalidade totalmente humana. Mas você nunca vai ver Jesus quando ele está se revelando como divino, usando a palavra eu tenho fome. Você vai ver Jesus dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus usando a sua personalidade humana, você vai ver ele dizendo: eu tenho sede, e aquele que der um copo a um dos meus pequeninos tem galardão no céu. Ele usando a sua personalidade divina, você nunca vai ver Jesus pedindo um copo de água e falando de galardão no céu. Você vai ver Jesus dizendo assim com a sua personalidade divina: eu sou a fonte da água da vida, quem beber desta água jamais terá sede. Jesus usando a sua personalidade humana, você vai ver Jesus tendo cansaço, fadiga, necessitando repousar na casa de um amigo. Tanto é que Jesus repousava em vários turnos na casa de um grande amigo chamado Lázaro, para poder repousar, para poder descansar. Ele usando a sua natureza humana, mas ele usando a sua natureza divina, você nunca vai ver Jesus cansado. Você vai ver Jesus bradando em alto e bom som como divino: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu divino vos aliviarei. Se crê nisso, levanta a mão e dá um grito de glória a Deus. Ele revelando a sua natureza humana, ele teve fome. Quando ele chega perto da figueira, ele não encontra nada senão folhas e uma árvore robusta. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquela figueira e lança uma profecia, que eu chamo ela de profecia imediatista, porque Jesus tinha 2 tipos de profecia: futurística, para acontecer no decorrer dos anos, dos meses ou do delinear dos dias. Mas essa profecia de Jesus é imediatista, é para acontecer agora, é para acontecer no presente. Ele olha para a figueira e profetiza: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente, em questão de fração de segundos e milésimo de segundo, aquela figueira perde todas as suas folhas, ela fica só com os galhos todos limpos, sem uma folha sequer. Os discípulos olhando para aquela situação, eles começam
começam a se admirar: como pode alguém com apenas uma palavra profetizar para uma figueira em fração de segundos, de uma hora para outra todas as folhas caírem e ela fica seca de uma hora para outra? Jesus, como ele é oportunista. O que é oportunista? Causador de oportunidade para transferir um segredo ou um legado. Jesus, como oportunista, ele aproveita a oportunidade que o seu colégio apostólico de 12, os seus discípulos estão indagando para o outro, um dizendo para o outro como ele fez aquilo, como ele profetizou, por que aquela palavra teve aquele efeito, por que aquela folha caiu, por que aquela árvore secou. Jesus entra no meio deles como divisor de água e diz: se vocês tiverem fé, não duvidar no coração, vocês não vão profetizar para a figueira, porque para a figueira eu já profetizei. Vocês vão profetizar para a montanha e vão dizer: montanha, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. Aí eu fiquei me indagando: por que Jesus referiu-se à figueira e referiu-se à montanha? Primeiro, a figueira para mim representa os milagres pequenos, a montanha para mim representa os milagres grandes e inexplicáveis. Por que a figueira para você, pregador, representa os milagres pequenos e talvez explicável? E por que a montanha representa milagres grandes e inexplicáveis? Vem para a revelação. Se eu reunisse o conselho botânico que cuida da fauna, da flora, da vegetação, dos arvoredos, da floresta, de todo tipo de espécie de mata e de planta do nosso país chamado Brasil, e perguntasse para eles assim: meu pastor Marcos, como foi que esta figueira secou-se imediatamente por causa de uma palavra de Jesus? Talvez, diga comigo, talvez eles iriam me dar um diagnóstico e uma explicação. Aquela árvore secou por causa disso, por causa daquilo outro e por causa dessa razão. Agora eu quero ver me explicar através de alguém que tem fé, de alguém que não duvida no coração. Profetizar para uma montanha, ela se deslocar do eixo da terra, começar a flutuar em cima do ar e ficar parando em cima das águas. O que é que eu aprendo aqui? Jesus vai levar eu e você para uma dimensão de milagre inexplicável. Eu estou dizendo para quem tem glória a Deus, aleluia. Eu estou dizendo que Jesus vai te levar para uma dimensão de milagres, não de milagres explicáveis, mas de milagres inexplicáveis. Se você crê nisso, levanta a sua mão e já dá um grito de glória a Deus aí. Aleluias. Eu sinto a presença do dono do milagre. Eu sinto a presença daquele que vai te transportar para uns milagres extraordinários e sobrenaturais. Eu estou dizendo para você que Jesus, quando se referiu à figueira, ele estava se referindo a milagres pequenos, porque a figueira é pequena. Agora a montanha é. Eu estou dizendo para você que se prepara, porque ano de 2016, para a tua família, para o teu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua empresa, para o seu ministério, para a sua chamada, para os seus projetos e para os seus objetivos, Deus vai te levar para uma dimensão de milagres grandes, de milagres grandes, de milagres inexplicáveis. Você crê nisso, irmão? Dá glória a Deus. Só que é interessante, Jesus disse de milagres grandes, de milagres. Só que o que me chama a atenção é que Jesus falou: se tiver fé e não duvidar no coração. O primeiro segredo aqui é ter fé. É ter. Eu me lembro de um texto de um pai que tinha um filho lunático, chamada essa doença nos dias atuais da chamada epilepsia, quando a pessoa perde o domínio mental, o domínio físico e o domínio emocional, começa a se estremecer e perde o controle físico. Esse pai, sabendo que esse moço, esse garoto, ele tinha uma natureza de uma enfermidade que não era de ordem natural, mas era de ordem totalmente espiritual, porque dizia que o mal vinha sobre ele.
ele se lançava na pedra, se lançava no fogo, porque ele queria se matar. João 10,10 diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então estava se revelando um dos atributos do diabo: matar. Estava querendo matar aquele garoto. E o pai, querendo mudar a história daquele moço, foi atrás de Jesus, porque sabia que Jesus estava em sua região. Quando ele chega, para sua surpresa, o pai, para sua surpresa, Jesus não está. Jesus está no monte com Pedro, Tiago e João orando, e está os demais discípulos no pé do monte. Quando ele chega, Jesus não está, para sua surpresa, mas os discípulos começam a orar pelo menino. E a Bíblia diz que eles oraram e nada aconteceu. E nada aconteceu. Em seguida, Jesus está descendo do monte. Quando Jesus desce do monte, o pai diz: ei, os seus discípulos oraram e nada aconteceu com meu filho. Nada aconteceu com ele. Jesus chama o menino, chama o pai, e imediatamente Jesus diz: espírito do mal, sai. Imediatamente saiu. Jesus é chamado em particular pelos discípulos, e eles perguntam: por que é que nós não podemos fazer este milagre que você fez através de uma palavra? Aí Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, homens de pequena fé, você vai pegar a revelação. Se você tiver fé do tamanho de um grão ou de uma semente de mostarda, vocês vão poder profetizar para o monte: eleva-te e precipita-te no mar, da mesma natureza do texto que li, e nada vos será impossível. Olha o que Jesus está dizendo: que se eu tiver fé do tamanho de uma semente ou de um grão de mostarda, nada me será impossível. Ele está dizendo: se vocês tiverem fé, vocês serão transportados para o campo do sobrenatural. Então o campo do sobrenatural não é algo místico, não é algo inacessível, não é algo que está em um cofre blindado. Está acessível para todos que têm fé que Deus ainda pode fazer milagres. Agora, interessante que Jesus falou algo aqui que me chamou a atenção. Ele disse: se tiver fé do tamanho de um grão de moça. Peraí, ele disse que os discípulos eram pessoas de pequena, mas disse para ter uma fé do tamanho de um grão de moça. Peraí, irmão, dá no mesmo. Por quê? Jesus corrige homens de pequena fé e diz para ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, dentro da lista das sementeiras e dos grãos, é uma das menores sementes do mundo, um dos menores grãos do mundo. Isso implica em dizer que é pequeno. Então, entre ter pequena fé e ter fé do tamanho de uma semente ou de um grão de mostarda, dá no mesmo. Dentro de uma ótica e de uma visão natural. Agora, dentro de uma ordem e de uma visão totalmente espiritual, é totalmente diferente. Lembra da parábola do semeador, que saiu semeando e sementes caíram. Uma caiu em rochas, veio o sol, secou e aquela semente desapareceu. Caiu em um local, em um terreno cheio de espinho, foi sufocado e morreu. Mas caiu em uma terra fértil e produziu frutos. A questão da semente de mostarda não é se ela é pequena ou não, depende do terreno que ela está estabelecida. Por quê? Porque Jesus disse: mesmo a semente de mostarda, sendo uma das menores sementes do mundo, ela gera uma das maiores hortaliças do mundo. O que Jesus está dizendo? Ela, dentro de uma visão natural, ela é pequena, mas dentro de uma visão espiritual, ela é uma fé grande. Quem olha para você talvez diz: a tua família é uma família de pequena fé. Talvez olha para o teu casamento e diz: teu casamento é um casamento de pequena fé. O teu filho é um filho de pequena fé. Você tem uma chamada de pouca fé. Você tem uma história registrada com grande índice de pequena fé, porque não está vendo nada
mostarda virar uma hortaliça na tua vida e começar a produzir milagres do lado de fora, quem te vê no bastidor vai dizer: eita família que tem fé, eita casal que tem fé, eita jovem que tem fé, eita igreja que tem fé. Eu estou profetizando para você e pregando ao mesmo tempo. Deus vai nos levantar nesta noite e vai reforçar nossa fé. Quem olhar para nós não vai ver possuidores de semente de mostarda, vai ver possuidores de hortaliça, porque nós fomos de um terreno e produzimos grandes frutos. Você crê nisso? Dá uma sacolejada no sermão e diga: isso é para mim e para você. Isso é para mim e para você. Eu estou dizendo que nós hoje vamos ter fé. Interessante que quando eu falo de fé, eu sou obrigado a lembrar da carta aos Hebreus. No capítulo 11, há uma lista de homens que tiveram fé. Mas o que me chama a atenção não é a lista dos homens que tiveram fé. O que me chama a atenção é quando o escritor diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé é três coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, a fé é um alicerce. Segundo, a fé é uma ótica incompreensível. Terceiro, a fé é uma esperança ou uma espera. Vamos lá? Vamos comigo? Fé é um alicerce. Fé é uma ótica incompreensível. Terceiro, fé é uma espera ou uma esperança. Vamos lá. Fé é um alicerce. O que é alicerce? Pela minha ótica eu estou vendo algumas colunas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então no total, os dois lados tem 14 colunas. Isso que eu estou vendo aqui. Então debaixo dessas 14 colunas tem 14 alicerces que na nossa cultura brasileira chama de sapata. Mas dentro do real é alicerce, é base de sustentáculo ou de sustentação. Significa que por mais que trema esse prédio, ele não cai, porque tem alicerce, porque tem base, porque tem estrutura. Jesus falou disso. Tinha duas casas. Uma pegou o seu alicerce e colocou na areia. Veio vento, veias torrenciais, veio a chuva forte, bateu com ímpeto naquela casa, e aquela casa caiu. Mas tinha uma segunda casa na história. Ela fez o seu alicerce sobre uma rocha. Do mesmo jeito veio o vento, a tempestade, as torrenciais, a chuva forte, mas aquela casa não caiu. Ele assemelhou-se àquela casa com alguém que pratica a palavra que Jesus transmitia, ou seja, um praticante e alguém que tem fé em Deus. E aquela rocha aponta nada mais e nada menos para o nosso Deus, porque o salmista disse em alto e bom som: Rogério Leão é o meu Senhor, rocha inabalável é o Deus de Israel, rocha de Meribá é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, rocha da minha esperança, da minha justiça, é o Deus criador